eu já estava esquecendo, essa atividade está sendo gravada para registro nos arquivos da AMORC e GLP, razão pela qual todos os participantes aceitam ceder seus direitos de imagem. Os presentes que não quiserem ter sua imagem exposta podem voluntariamente manter suas câmeras e microfones desligados para fins de privacidade. Lembramos a todos os presentes de que a abordagem utilizada nessa palestra se refere ao estudo e pesquisa do palestrante e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz Amor. Após a apresentação, como já dissemos, teremos o espaço para perguntas e respostas. A Ordem Rosa Cruz Amor, que é uma organização internacional de caráter templário, místico, cultural e fraternal, de homens e mulheres dedicados ao estudo e aplicação prática das leis naturais, que regem o universo e a vida. Seu objetivo é promover a evolução da humanidade através do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo e propiciar ao seu estudante uma vida harmoniosa que lhe permita alcançar saúde, felicidade e paz. Neste mister, a Ordem Rosa Cruz Amor, que oferece um sistema eficaz e comprovado de instrução e orientação para um profundo autoconhecimento e compreensão dos processos que conduzem à iluminação. Essa antiga e especial sabedoria foi cuidadosamente preservada desde o seu desenvolvimento pelas escolas de mistérios esotéricos e possui, além do aspecto filosófico e metafísico, um caráter prático. A aplicação desses ensinamentos está ao alcance de toda pessoa sincera, disposta a aprender, de mente aberta, e motivação positiva e construtiva. Bom, nós começamos nossas apresentações sempre com uma invocação. Então, peço que me acompanhem mentalmente nessa invocação que farei a seguir. Deus do nosso coração, Deus da nossa compreensão, pedimos-te que nos ajude a aproveitar o máximo possível os ensinamentos que nos serão apresentados hoje. Que assim seja. Sora Ivani? Sora Ivani, pode falar. Eu não estou vendo na tela, não está aparecendo. Não está aparecendo? Não sei, vê se está aparecendo para as outras pessoas. Não está, não. Está escura. Sim. Aparece. Não. Agora apareceu todo mundo, mas não está aparecendo seus slides. E agora? Ainda não. Então, estamos com um problema aí. Sora, a Sora não tem as anotações e eu mesmo vou fazer a apresentação, tá bom? Tá bom. Porque eu estou conseguindo ver e vocês não. Bom, a palestra pública de hoje é sobre Eliphas Levi e o palestrante é o Frater Wagner Souza Ramos. O Frater Wagner Souza Ramos é economista e pós-graduado em gerência corporativa, membro da Ordem Rosa Cruz Amor desde 1980, membro e fundador da Heptada Martinista de Campinas, TOM, superior incógnito pela TOM, OMB
OML, e membro de honra da loja Luz Invisível, fundada por Dario Veloso, com carta patente da Ordem Martinista de Papos. É grau 33 na maçonaria, grande chanceler nacional da Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa, fundada por Saint-Martin e Jean-Baptiste Villermont. Então, a palavra está com o fráter Wagner de Souza Ramos. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Nós vamos apresentar, então, a nossa pesquisa. No final, nós vamos, se houver tempo, fazer um breve comentário sobre os livros que foram citados durante a palestra, citando aqueles que são, por ordem crescente, os mais representativos da obra de Eliphas Levi. Estou liberado, Antônio Carlos? Deveria estar. Porque você não está Tá bom. conseguindo compartilhar? Não, não tentei ainda. Não, está liberado. Flávio, está aparecendo uma tela escura aqui no meio da apresentação. Melhor fechar e apresentar novamente. Agora sim. Vou colocar no modo apresentação. Está compartilhando para os demais? Não está compartilhando, né? Wagner, a tela está azul, não está compartilhando. Então vamos Voltou? lá. Eu acho que você tem que fechar e entrar novamente. Então, não esquece, agora você tem que abrir o PowerPoint. Sim. Né? Você já me derrubou? Não, você que se derrubou. Eu não estou fazendo nada. Você pode fazer o que você quiser aí. Está por sua conta. Lembra de fazer aquilo que eu te falei, né? Aqueles 2 quadradinhos embaixo, tal. Oi? Não, ele sabe fazer. Eu ensinei para ele. Bom. Wagner, como é que está? Vamos lá. Você abriu aí o PowerPoint? Tecnologia é tão boa quando funciona, Antônio Carlos, que eu te digo. Só um minutinho. Isso porque nós treinamos antes, né?
Lembra quando a gente estava fazendo a apresentação? Você tinha que clicar em 2 quadradinhos aí embaixo? Eles estão, Então, está tudo ok, né? tá tudo ok. Tá. Vamos tentar mais uma vez. Se não Então, a hora que você funcionar, coloca, a tela fica azul e não entra, entendeu? estranho. Vamos tentar mais uma vez. Experimenta clicar no próprio... Agora acho que vai dar certo. Clica aí no... Ah, deu certo aí. Eliphas Levi, sua obra e sua importância. Essa palestra será dividida em 3 partes distintas. A. Dados históricos e bibliográficos. B. Pensamentos de Eliphas Levi. E C. Ensinamentos de Eliphas Levi. Wagner, clica de novo aí. História de Eliphas Levi. Beleza, tranquilo. Eliphas Levi Zahev é o nome hebraico de Afonso Louis Constant, abade francês, nascido no dia 8 de fevereiro de 1810 em Paris. Consagrado como o maior ocultista do século XIX, era filho de um modesto sapateiro, Jean-Joseph Constant, e de Jeanne Agnès. Possuía uma irmã, Pauline Louise, 4 anos mais velha do que ele. Apesar de mostrar desde pequeno aptidão para o desenho, seus pais encaminharam para o ensino religioso. Foi assim que, aos 10 anos de idade, ingressou na comunidade do presbitério da Igreja de Saint-Louis d'Ille, onde aprendeu o catecismo sob a orientação do abade Hubble, que selecionava os garotos mais inteligentes e que demonstravam alguma inclinação para a carreira eclesiástica. Deste modo, Eliphas foi encaminhado por ele ao seminário de Saint-Nicolas du Chardonnay para concluir seus estudos preparatórios. Mas a vida familiar de Eliphas cessou a partir desse momento. No seminário, teve a oportunidade de aprofundar-se e de inteirar-se de maneira mais profunda nos estudos linguísticos, e aos 18 anos já era capaz de ler a Bíblia em seu texto original. Em 1830 foi transferido para o seminário de Issy para cursar filosofia. 2 anos mais tarde ingressou em Saint-Sulpice para estudar teologia. Foi em Issy que escreveu seu primeiro tratado e drama bíblico, intitulado Menhot. No grande seminário de Saint-Sulpice, criou seus primeiros poemas religiosos, dotados de uma grande beleza. Após seu curso de teologia, Eliphas ingressou nas ordens maiores, sendo ordenado subdiácono e encarregado de ministrar o catecismo para as meninas. Nosso jovem Afonso não tardou a sentir o despertar em seu interior da força de sua juventude reprimida. Um dia, quando estava ensinando o catecismo às meninas, alguém chamou a sacristia. Era uma senhora, com uma jovem pálida e tímida, que pediu a Eliphas que a preparasse para a primeira comunhão. Os outros padres tinham recusado por ser ela pobre e filha doente e tímida. Eliphas, como prometeu tratá-la como filha. A menina, que se chamava Adèle Alembar, de uma beleza que, digamos, pura e cândida, apareceu a Eliphas como a imagem da própria Virgem Maria. Essa beleza juvenil correspondeu para ele a uma iniciação de vida, pois ele a amou eternamente como se fosse uma deusa. Eliphas foi ordenado diácono em 19 de dezembro de 1835
em maio de 1836, teria sido ordenado sacerdote se não tivesse confessado a seu superior o amor platônico que devotava a jovem. As suas convicções religiosas receberam um golpe tão grande que Eliphas sentiu-se jogado fora da carreira eclesiástica. Após 15 anos de estudo, Eliphas deixou o grande seminário para ingressar na vida profana e tinha então 26 anos de idade. A sua mãe, ao saber dessa decisão, suicidou-se. Abalado com esse fato e sem experiência no mundo profano, Eliphas teve muitas dificuldades para encontrar um emprego. Essas dificuldades aumentavam ainda mais pelo boato que corria segundo o qual ele teria sido expulso do seminário. Após ter percorrido o interior da França, Eliphas encontrou em Paris algum trabalho como pintor e jornalista. Fundou com seu amigo Henri Afonso Esquirros uma revista denominada As Belas Mulheres de Paris, na qual ele era o desenhista e pintor e Esquirros era o redator. Mas apesar desse pequeno parêntese em sua vida, Eliphas não tinha perdido sua inclinação para a vida religiosa. Um dia, despediu-se de Esquirros e partiu em 1839 para o convento de Solon, dirigido por um abade rebelde. Eliphas aí encontrou uma biblioteca com mais de 20 mil volumes, iniciando-se na leitura dos antigos padres da Igreja, dos gnósticos, da Cabala e de alguns livros ocultistas, principalmente os da senhora Guyon. Ele partiu mais tarde de Solon, sem dinheiro, sem roupas, mas com uma profunda paz no coração, pois ele não acreditava mais no inferno. Eliphas Levi passou então de emprego em emprego, sempre perseguido pelo clero, que via nele um apóstata. Foi então que escreveu a sua Bíblia da Liberdade, desejando dividir com seus irmãos as alegrias de suas descobertas. Essa publicação custou-lhe 8 meses de prisão e 300 francos de multa. Foi acusado de profanar o santuário da religião, de atentar contra as bases da sociedade, de propagar o ódio e a insubordinação. Foi mais ou menos nessa época que conheceu os escritos de Swedenborg. Segundo Eliphas, tais escritos não continham toda a verdade, mas conduziam o neófito com segurança na cena. Saindo da prisão, realizava pequenos trabalhos, principalmente de pintura de quadros e murais de igrejas, além de algumas colaborações jornalísticas. Apesar dos contratempos materiais, não deixou jamais de aperfeiçoar seus conhecimentos e enriquecer sua erudição. Foi após Swedenborg que encontrou os grandes magos da Idade Média, que o lançaram definitivamente no adeptado. Guilherme Postel, Raymond Luhn, Henri Cornélio Agrippa. E foi assim, em 1845, aos 35 anos de idade, que ele escreveu sua primeira obra ocultista, intitulada O Livro das Lágrimas ou Cristo Consolador. Em 13 de julho de 1846, casou-se com Marie-Noémie Cadiot, matrimônio que durou apenas 7 anos. Esse casamento foi para ele um verdadeiro suplício. Instigado pela mulher, lançou-se a escrever panfletos políticos, resultando-lhe um segundo período de cárcere. Em 3 de fevereiro de 1847, foi condenado a 1 ano de prisão e ao pagamento de 1.000 francos de multa, acusado de levar o povo ao ódio e ao desprezo do governo imperial. A sua mulher, que na época estava até grávida, percorreu os ministérios a fim de obter uma redução da pena de seu marido. E acabou conseguindo após 6 meses de gabinete em gabinete. Em 1848, Eliphas fundou um clube político denominado Clube da Montanha, com fins meramente eleitorais, no qual ele era o secretário e presidente, a sua esposa também participava da secretaria e Esquirros era um dos vice-presidentes.
Mas, para a sorte dos ocultistas, somente Esquirros foi eleito deputado para a Assembleia Nacional de 1849. Mas, em 1851, Esquirros partiu para o exílio na Inglaterra, onde escreveu uma série de obras, sendo uma delas de cunho ocultista, que, apesar do seu título, O Evangelho do Povo, era uma obra bastante interessante. Entre os discípulos de Esquirros havia Henri Dallage, iniciador de papos em 1882 na Sociedade dos Filósofos Desconhecidos, e, como sabemos, tinha ligação iniciática direta com Samarcand. Foi a partir desse episódio que Eliphas Levi abandonou integralmente o que poderíamos dizer sua carreira política e social para dedicar-se exclusivamente ao ocultismo. Sabemos a origem dos estudos ocultistas de Eliphas Levi. Sabemos que ele participava de uma fraternidade Rosa Cruz, mas permanece, de certa forma, obscura a sua verdadeira origem iniciática. Nós sabemos as suas relações de amizade com René Wronski e com Edward Bulwer Lytton. Aliás, o polonês Wronski, falecido no dia 9 de agosto de 1800, deixou 70 manuscritos catalogados por sua esposa, a Eliphas Levi, e outros, os quais foram doados à Biblioteca Nacional de Paris. Em 1854, um ano após a morte de Wronski, Eliphas viajou a Londres, onde se encontrou com inúmeros ocultistas ingleses que lhe pediam revelações, mas, longe de querer iniciá-los no ocultismo, Eliphas preferiu lhes oferecer um estudo profundo da Cabala. Havia, contudo, um adepto de primeira linha nesse grupo em Londres, e esse adepto se tornou seu grande amigo. Seu nome era Bulwer Lytton, muito conhecido pelos Rosacruzes pelo seu livro Zanoni, um clássico, além dos livros Os Últimos Dias de Pompeia e A Raça Futura. Os dois mestres, tanto Eliphas como Lytton, teriam trocado informações iniciáticas dos mais altos interesses para as sociedades ocultistas, das quais certamente eles eram os seus chefes. Havia inclusive realizado trabalhos teúrgicos entre 20 e 26 de julho de 1854, também em Londres. As anotações relacionadas com esses eventos foram parar nas mãos de papos, sendo publicadas, em parte, em um dos volumes da revista La Initiation. Nesses eventos teúrgicos, foram anotados e registrados 3 visões de São João, de Jesus e de Apolônio de Tiana, os quais lhes teriam revelado os mistérios dos 7 selos do Apocalipse. Além disto, alguns enigmas do futuro que eles desejavam saber e detalhes da teurgia celeste. Também lhes foi revelado as chaves dos milagres, bem como o sagrado dever de honrar a coroa, uma vez registrada e conquistada. Retornando a Paris, Eliphas instalou-se no ateliê do pintor e discípulo de Raboles, uma vez que estava, já nessa época, separado de sua esposa Noemi. Desenrolou-se então uma nova etapa na sua vida. Foi a fase do adeptado. Em 1855, ele fundou a Revista Filosófica Religiosa, cujos artigos principais encontram-se em seu livro A Chave dos Grandes Mistérios. Nesse mesmo ano, publicou seu Dogma Ritual de Alta Magia e o poema Calígula, identificando como personagem o imperador Napoleão III. Obviamente, por insistir em fazer críticas políticas, ele foi preso imediatamente. No fundo da prisão, ele escreveu uma retratação, o Anticalígula. Então ele foi colocado em liberdade. Em 1859 veio à luz a sua História da Magia, formando com a chave e o dogma a trilogia ocultista tida como Bíblia por seus discípulos, entre os quais na época figuravam de Raboles, Denager e Rosier. Os dois últimos vieram a transmitir a papos e aos demais ocultistas do final do século XIX um precioso depósito da tradição, proveniente, obviamente, de Louis Claude Saint-Martin
de Martini de Pasquali e de Villemoz, e lógica e evidentemente vivificada por Eliphas Levi. O círculo de amigos de Eliphas Levi era constituído por uma elite de homens de desejo que se reuniam na casa de Charles Palviti, que era um de seus discípulos parisienses. Além dos já mencionados, encontramos Luiz Lucas, Louis Menard, o conde Alexandre Branick, Littré, Considerant, Reclus, Loraux, Cabernet, Eugénie, Constantin de Branick. Aliás, o conde Alexandre de Branick, polonês e amigo pessoal de Bulwer Lytton, era tido como principal discípulo de Eliphas Levi. Ele era o mais avançado em Cabala. Mas nem todos os discípulos do mestre habitavam em Paris, como era o caso do barão Nicolas Joseph Spedanielli, nascido em 1812 na Sicília. Spedanielli era iniciado desde os 20 anos na Sociedade dos Martinistas de Nápoles. Era leitor assíduo de Nicolas de Saint-Martin, filósofo desconhecido. Aos 30 anos, fixou residência na França e, em 1861, entrou em contato com Eliphas Levi, tornando-se o seu discípulo. A correspondência entre Eliphas e Spedanielli iniciou-se em 24 de outubro de 1861 e prolongou-se até 14 de fevereiro de 1874. Em agosto de 1862, editou seu livro Fábulas e Símbolos, considerado por ele mesmo como um dos livros mais profundos que escreveu. Ao elaborar essa obra, conta-nos Eliphas, o espírito projetou-se em sua alma, de sorte que via todo o conteúdo do livro da luz antes de ser escrito. Toda a obra foi escrita em um só fôlego, sem qualquer rasura. As ideias brotavam espontaneamente e coisas simples e belas emergiam da luz, admirando até o próprio autor. Nesse período da sua vida, aliás, conta Eliphas Levi, ele recebeu uma visita muito estranha que ele registrou da seguinte forma. Um dia, entre 3 e 4 horas da tarde, alguém bateu em minha porta. Foram 7 batidas. Abri a porta e um rapaz muito bem vestido, de boa apresentação, entrou lentamente rindo, com um ar um pouco sarcástico, dizendo-me em tom familiar: Meu caro professor Constant, estou encantado por encontrá-lo em casa. Tenho dito isso, passou para o meu escritório como se estivesse em sua própria casa e sentou-se em minha cadeira preferida. E eu lhe respondi: Mas, senhor, não vos conheço. Ele soltou uma gargalhada. Sei perfeitamente disso. É a primeira vez que me vedes, pelo menos sobre essa forma. Eu vos conheço muito bem. Conheço toda a vossa vida passada, presente e futura. Ela está regulada pela lei inexorável dos números. Sois o homem do pentagrama, e os anos terminados pelo número 5 vos foram fatais. Olhai para trás e julgai. Em 1815, vossa vida moral começou, pois vossas recordações não vão além. Em 1825, ingressastes no seminário e entrastes na liberdade de consciência. Em 1845, publicastes A Mãe de Deus, vosso primeiro ensaio de síntese religiosa, e rompestes com Clare. Em 1855, vós vos tornastes livre, abandonado que fostes por uma mulher que vos absorvia e vos submetia ao binário. Notais que, se houvesses continuado juntos, ela vos teria anulado completamente ou teríeis perdido a razão. Partistes em seguida para a Inglaterra. Ora, o que é a Inglaterra? É o iode da Europa atual. Fostes temperar-vos no princípio viril e ativo. Lá vistes Apolônio, triste e atormentado, como você mesmo estava naquele período. Mas este Apolônio que vistes
Era vós mesmos. Ele saiu de vós, entrou em vós, e em vós permanece. Você o verá novamente no ano de 1865, mais bonito, radioso e triunfante. O fim natural de vossa vida está marcado para o ano de 1875. Mas se não morreres esse ano, vivereis até 1885. Apolônio, quando vistes, temia as pontas das espadas. Vós a temeis como ele, pois neste momento me tomais como louco. Como um dia alguém quis assassinar-vos, perguntais inquietamente se não vos vou terminar fazendo ato semelhante. E nesse momento ele começou a rir. Sim, sou louco, acrescentou, retomando o seu ar sério. Mas sou a loucura morta. Sou a loucura viva. Ora, a loucura viva é o inverso da sabedoria de Deus. Sabeis vós o que é Deus? Sois atualmente um dos grandes escritores. Continuou o estranho visitante. Seus escritos são úteis à ciência. A todo tempo são necessárias duas colunas. Vós sabeis bem que nenhuma força se produz sem resistência, nenhuma luz sem sombra, nenhuma afirmação sem negação. Calou-se por um instante e eu lhe perguntei de maneira súbita e repentina: Vós sois vidente? Respondeu-me gravemente: Os videntes são escorpiões que inoculam um veneno cadavélico sobre as pedras tumulares. Atraem os mortos, mas não os ressuscitam. Em breve a terra estará coberta de cadáveres que andam. Estamos em uma época de morte. Luís Felipe era um mercúrio sem asas na fronte. Ele as tinha nos pés e foi-se. Napoleão III é um Júpiter sem estrelas. Após ele virá o Saturno coxo, os reis das ganchas e dos padres. O senhor conde de Chambord. O visitante refletiu um instante, olhou-me fixamente e disse de repente, mudando completamente de assunto: Por que não quer ser papa? Dessa vez, fui eu quem soltou uma gargalhada. Mas eu respondi: porque não quero ser despropositado. Ah, disse-me ele, ainda tens um véu para rasgar, e não conheceis vossa força todo-poderosa, acrescentou, retratando-se. Nós dois já criamos e destruímos muitos mundos, e vós não ousais aspirar a governar um. Esperai então a derrota, o esmagamento dos tímidos, a cruz desse pobre homem que se chama Jesus Cristo. Mas afinal, quem foi vós? Perguntei-lhe então, levantando-me. Vós negaste minha existência? Respondeu ele. Chama-me Deus. Os imbecis denominam-me Satã. Para o vulgo, chamo-me Juliano Capella. O meu envelope humano tem 21 anos, ele nasceu em Bordel. Tem pais italianos. Enquanto esse rapaz falava, eu senti um peso extraordinário na cabeça. Parecia-me que minha testa iria explodir. Observava o meu interlocutor com surpresa. Seu rosto lembrava os relatos de Lord Byron em Zanoni, com menos correções nos traços. Possuía as mãos muito brancas e carregadas de anéis. O olhar seguro e crepitante de sarcasmo. A boca vermelha, os dentes regulares. Bem, o curioso visitante partiu e jamais os biógrafos de Eliphas Levi encontraram qualquer traço dele. O ano de 1865, como ele tinha previsto e predito, foi triunfal para Eliphas Levi, pois a publicação de sua Ciência dos Espíritos trouxe-lhe enorme reputação entre os ocultistas de seu tempo.
no dia 31 de maio de 1875, faleceu Eliphas Levi. Aqueles que o acompanharam até o último momento testemunharam sua grande coragem e resignação. No momento da sua morte, ele estava bastante calmo. Sua vida tinha sido completa de realizações espirituais. Havia cumprido a missão de iniciado e de iniciador. Acima do seu leito estava um crucifixo que olhava seguidamente nos últimos momentos. E ele disse antes de finalmente expirar. Ele prometeu um Consolador, o Espírito. Agora eu espero o Espírito Santo. O mestre faleceu logo em seguida. Eliphas Levi deixou por escrito um testamento dos seus poucos bens. E o desenrolar desses bens foi fundamental para o ocultismo e para o martinismo moderno. Vamos verificar o que foi que aconteceu. O conde Mitzek faleceu em 1855. E os manuscritos que Eliphas Levi delegaram a ele foram vendidos e dispersos. Mas graças a Stanislas de Guaitá foram reencontrados. Cabe salientar que a condessa de Mitzek era prima da condessa Keller, esposa de Saint-Yves d'Alvendre, o mestre intelectual de Papos, fato que certamente facilitou a recuperação dos preciosos manuscritos. Eduardo Pascoal ficou também com a espada mágica de Eliphas Levi e com a famosa caderneta de anotações referente aos trabalhos teúrgicos em Londres. Em 1894, esses objetos caíram também nas mãos de Papos, graças à intercessão de amigos. Os filhos de Eliphas Levi, e principalmente o filho mais velho, que só viu o pai no dia da morte, o acompanhou até a sua última morada. MAC foi visto em 1914 por Chardonnac, que ficou admirado com sua extrema semelhança com Eliphas Levi, obviamente. MAC era um velho de estatura média, de cabelos brancos, que exalava bondade. Mostrou-lhe sua biblioteca, com quase todas as obras de seu pai, todas cuidadosamente encadernadas, e presenteou seu visitante com um busto de Eliphas e com um de seus manuscritos, denominado o Livro de Hermes. Compunha-se de 294 folhas, 47 figuras e 78 lâminas do tarô. E elas foram todas desenhadas pelo próprio autor. Em 1919, Chardonnac encontrou-se com o neto de Eliphas Levi, o filho de MAC. MAC legou em 1914 a amigos de Papos escritos inéditos de Eliphas e objetos pessoais do mestre. A tradição ocultista continua através dos discípulos póstumos de Eliphas Levi Zayat. Vamos agora à segunda parte dessa palestra, que é referente a alguns temas para reflexão, temas que foram atribuídos a Eliphas Levi. Após uma extensa exposição da vida do nosso mestre, o mais importante é perceber a importância que ele teve na sua geração e principalmente na geração seguinte, mais precisamente em Papos e nos martinistas da sua época. O legado de Eliphas Levi transformou o que era um grupo de estudiosos iniciados em Saint-Martin em uma ordem organizada, completa em si mesma. Se Papos foi o grande revitalizador do ocultismo no século XX na Europa, o seu grande mestre foi, sem dúvida, Eliphas Levi. O que iremos ver a seguir são afirmações de Eliphas Levi que merecem a nossa reflexão e talvez um profundo estudo, pois sintetiza seus pensamentos, sua filosofia e seus ensinamentos. Não há meio termo possível. Todo homem é bom ou mau. Os indiferentes, os mornos, não são bons. Não são, pois, maus. E os piores de todos os maus, pois são imbecis,
e covardes. Os homens inteligentes e bons são, sem saberem, os médicos da humanidade. Os homens tolos e maus são envenenadores públicos. De fato, os seres viciosos sempre afligem ao invés de consolarem. Qualquer que seja a reputação de uma pessoa e qualquer que sejam os testemunhos de amizade que ela vos dá, se ao deixá-la, vós sentir-vos menos amigo do bem e menos forte, ela é perniciosa para vós. Evite-a. A assistência mútua é uma lei da natureza. Ajudar vosso semelhante é ajudar a vós mesmos. Mas acima da assistência mútua, eleva-se uma lei maior e mais santa. É a assistência universal, é a caridade. A companhia dos maus é menos funesta para as pessoas de bem do que a dos seres vulgares, covardes e mornos. Com certeza, diz ele, mas talvez tenhamos dois corpos. Ser justo é sofrer por todos os que não o são, mas é viver. Ser mau é sofrer por si mesmo, sem considerar a vida. É enganar-se, agir mal e morrer eternamente. Resumindo, as influências fatais são as da morte. As influências salutares são as da vida. Eliphas Levi foi membro da Fraternidade Rosa Cruz, a quem chamava de instituição mãe. Foi com certeza martinista e maçom. Assim como Villemose e Saint-Martin, os seus ensinamentos, os seus escritos, revelam verdades em diferentes níveis de interpretação. Para os menos cultos, ele é visto como um simples magista. Para os mais elevados, como ocultista. Para alguns, ele trata de satanismo. Para outros, de ocultismo. De fato, dependerá de cada um a forma como classificá-lo. Não é apropriado aqui, nesse pequeno debate, uma explicação mais profunda de seus pensamentos filosóficos. Porque, como afirmei, depende de cada um a interpretação, a sua própria interpretação. Mas talvez algumas palavras possam aguçar a curiosidade dos estudantes. Para Eliphas Levi, o diabo ou Satanás é o oposto de Deus, ou seja, o diabo é a ausência de Deus, assim como a escuridão é a ausência da luz. Alguma coisa familiar nisso para os Rosa Cruz? Para Eliphas Levi, Deus e o diabo são duas colunas. A sabedoria e o crescimento residem no movimento pendular entre uma e outra. Nesse pensamento, há alguma coisa familiar aos martinistas? Deus é um e, portanto, não há um segundo. E antes do um, nada pode ser contado. Esta é a síntese do que Eliphas Levi ensinava. Esse conceito é familiar a algum de vocês? Finalmente, Eliphas Levi, durante a sua existência, criou vários símbolos que sintetizavam os seus pensamentos e os seus ensinamentos. Um deles é o chamado Selo de Salomão, que é uma figura que eu vou tentar encerrar a minha apresentação. Para encerrarmos essa pequena apresentação, eu gostaria de agradecer a oportunidade de mais uma vez retribuir à Loja Rosa Cruz Campinas por ter recebido tão bem um garoto de 18 anos em 1980, há exatamente 42 anos, e ter mudado a vida desse garoto de forma substancial. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos. Vou liberar o chat aqui e vou liberar todos liberados. Fatemar, Wagner, muito obrigado. Realmente é bem diferente, né? Acho que deu algum trabalho para você ter feito dessa forma, né? Gravar, colocar música. Você foi sonoplasta, você foi Para não perder a tradição, né? editor, Eu fui musicista durante décadas na Loja Campinas, mas não perdi a mania. Musicista é coisa para antigo, né? Hoje a gente chama de sonoplasta, mas tudo bem. Vai. Sonoplasta. Você é de 1980, a gente permite, vai, tudo bem. O salário aumentou ou continua o mesmo daquela época? O salário é sempre o mesmo, é cósmico. Então tá bom. Bom, eu prometi que eu ia fazer um comentário sobre os livros, né? Que eu citei durante a palestra. Então, eu vou começar pelo primeiro, que é Zanoni. Quem não leu ainda, recomendo que o faça. Zanoni é um romance Rosa Cruz. Eu tenho aqui um exemplar. A capa original não é essa. Põe um pouco mais para trás que não dá para a gente ver. A capa aqui é preta. Eu mandei refazer. Preta, tá certo. Tá certo. Eu mandei refazer porque essa não é a capa original, porque essa cópia é a segunda edição, pertenceu ao meu avô paterno. Então, como a capa estava muito desgastada, eu mandei refazê-la. Mas a primeira entrecapa é essa que vocês estão vendo aqui. Essa, pelo menos, é a da segunda edição, e aqui tem a assinatura do meu avô. Bom, esse é Zanoni, é o primeiro livro que eu recomendo para aqueles que quiseram se aprofundar um pouquinho mais. O segundo livro, já de Eliphas Levi, é A Chave dos Grandes Mistérios. Esse é o primeiro livro que eu recomendo para aqueles que querem se aprofundar no pensamento de Eliphas Levi. E tem aqui na capa, essa é a edição da Sociedade de Ciências Antigas, Martins Fontes, e tem justamente o selo de Salomão, que eu acabei de demonstrar o significado dele de maneira um pouco mais clara. Posso só fazer um parênteses aí? Pode. Eu percebi que no selo de Salomão tem um Ouroboros, né? Mas entenda que ele exemplificou um conceito martinista de maneira diferente, mas é o mesmo conceito, embora com elementos decorativos diferentes. Ok? Ok, obrigado. Muito bom. Aí, depois que você leu A Chave dos Grandes Mistérios, você deve ler O Grande Arcano. É um livro que vai trazer muita informação. Depois que você terminar de ler O Grande Arcano, você pode ler O Dogma e Ritual de Alta Magia. Essa aqui é a edição da Madras. Não sei nem se ainda a Madras publica esse livro. Existem outras edições. Posteriormente e finalmente, a história da magia. Depois que você lê todos esses livros, você já pode ler qualquer um dos outros livros de Eliphas Levi. Você vai estar plenamente dominando não só a linguagem, a simbologia de Eliphas Levi. Para ler esses livros, esses que eu recomendei, você vai demorar, se você for um bom leitor, aproximadamente 1 ano. Então, depois que você lê, depois de 1 ano que você lê todos esses livros, você pode se dedicar a qualquer outro livro de Eliphas Levi. O Bruno Marinho está pedindo para repetir a sequência. Repetir a sequência. Tá. O primeiro, Zanoni. Zanoni é um livro fácil de encontrar. Qualquer livraria, qualquer sebo tem. Zanoni. Tem na livraria Rosa Cruz, o Zanoni. Então tem. Aí o primeiro que você vai ler é A Chave dos Grandes Mistérios. Depois, O Grande Arcano. Depois, Dogma e Ritual de Alta Magia.
e depois a história da magia. Alguém quer fazer alguma pergunta ou colocação? Se eu souber responder, eu respondo, senão eu posso botar no cargo. O Carlos sabe já responder todas. eu Pode tenho falar, Frater Emerson. eu tenho o Dogma e Ritual de Alta Magia. Eu já li já li todo não, né? Eu li uma parte do Zanoni, mas eu preciso terminar ele. Mas assim, eu vi aí, não sei se de repente tem muitas pessoas que têm um certo receio da imagem de Baphomet, né? Essa imagem simbólica criada por Eliphas Levi, né? E não sei se de repente o Frater pode dar uma pincelada aí, porque tem muitas pessoas que têm, né? Um receio, né? Dessa imagem foi criada aí pelos desinformados, pessoas que não têm informação, né? Na verdade, Prata, é muito utilizado esse símbolo de Baforé. Se você for fazer uma pesquisa sobre Eliphas Levi na internet, por exemplo, 80% está ligado à magia, a satanismo. E é exatamente como eu falei na minha palestra. Eliphas Levi escreve com a mesma maneira para públicos diferentes. Ele escreve para o povão, que vai achar que o que ele escreve é satanismo, e ele escreve para uma elite intelectual, que vai ler os livros dele na segunda, terceira ou quarta camada da cebola, né? Então, vende muito mais livro, por incrível que pareça, vende muito mais livro com uma figura de Baforé, aonde as pessoas mal instruídas acham que aquilo é a representação do demônio, do que a imagem de Baforé como símbolo de crescimento pessoal. Então, se você escrever lá o livro de Eliphas Levi e colocar na capa, a Baforé vai vender muito mais do que você colocar uma figura de um anjinho com o mesmo título. É uma questão mercadológica. É só isso. Frater Fernando, pode se pronunciar. O conteúdo vai depender exatamente do seu nível de compreensão. Sim, eu entendo ele como um símbolo alquímico, né? Frater Fernando, pode fazer a sua pergunta. Cada um tem a sua interpretação. Frater Wagner, o que eu acho interessante é o seguinte: Eliphas Levi para quem já leu todos os livros dele, é muito interessante. Agora, o que nós temos que fazer, é isso que eu me pego muito, quando a gente está trabalhando em magia, que a gente chama de magia, né? Que a ciência hoje já debulhou muito o que chamava-se magia e colocou em público isso. Em livros, se a gente pegar o livro de biologia, quando a gente vai trabalhar com DNA, falar de mitose, meiose, tudo isso está lá, bem presente, né? Isso é isso que nós temos que fazer hoje. Trazer isso para dentro do que nós chamamos de místico, do misticismo. Ou seja, não criar, como no passado, como se fossem mágicas, fórmulas mágicas, essas coisas todas. A gente tem que diluir essas coisas. E lembrar o Frater que falou anteriormente que Baphomet estava lá no Templo de Salomão, que está dentro do templo dele, do corpo dele. Baphomet está presente em qualquer corpo humano. Muito obrigado. Obrigado, Frater. Frater Osmar. Mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado, Frater Wagner, pela belíssima palestra e estudo. Eu tenho o ritual de alta magia, que é essa capa. E a chave dos grandes mistérios, que é essa capa aqui. Eu ouvi falar que o ideal é estudar os dois ao mesmo tempo, né? Isso procede? Que tem informações que se complementam nos dois volumes. Eu vou fazer um comentário com a questão anterior,
do Frater Fernando e depois eu respondo a tua, Frater Osmar. Ok. Tem que tomar um pouco de cuidado com essa história de magia e teurgia. Tem algumas pessoas que acham que são a mesma coisa e não é. Okay? Vou tentar falar aqui de maneira bem clara. Magia é a invocação de seres não evoluídos. Teurgia é a invocação de seres angelicais. A diferença entre uma e outra é muito tênue. E se você começar fazendo uma de invocação de magia, você não consegue chegar até teurgia. E se você começar a teurgia e errar em algum momento, você vai passar para magia. O problema é o seguinte, qual é a funcionalidade disso? Quando você faz magia, você sabe o que você está pedindo para aqueles seres não evoluídos. Só que você não sabe exatamente o que esses seres não evoluídos estão querendo de você. Então, é um perigo. A teurgia, ela exige de você uma série de conhecimentos e uma série de domínios que, hoje em dia, eu acho impossível. Por exemplo, vou citar algumas. Para você ser um teurgista, você precisa dominar, pelo menos, uma língua antiga. Ou hebraico, ou aramaico, talvez grego e latim. Alguém aqui, desse grupo que nós estamos, domina, digo dominar, não é ter conhecimento, domina alguma dessas línguas? Eu duvido que alguém aqui, nesse grupo, domine alguma dessas línguas. Primeira coisa. Segunda coisa, dominar perfeitamente astronomia e astrologia. Será que alguém aqui é um expert nesse assunto? Terceiro, dominar o simbolismo e dominar conceitos bem profundos de liturgia e de liturgia cerimonial. Quando você soma tudo isso ao mesmo tempo, quantas pessoas na sua vida você conhece que teria todos esses domínios que daria subsídio para ele fazer uma teurgia? Eu não conheci nenhum. Então, eu vejo com muita reserva, quem se diz um grande teurgo e mesmo quem se diz um grande magista. Primeiro, um grande magista, se não souber exatamente o que ele está querendo, ele vai se ver em maus bocados, porque ele vai fazer uma negociação na qual ele está entregando e não sabe o que ele vai pagar. E não tem proveito nenhum nisso. Sinceramente, eu não vejo proveito nenhum nisso. Eu consigo enxergar o que Saint-Martin falou. E hoje o pensamento de Saint-Martin não é chamado mais de martinismo, sim, um pensamento mais saint-martinista. Saint-Martin diz o seguinte: será que é necessário todo esse complicado teúrgico? Será que não existe um outro caminho? E Saint-Martin ensinou justamente outro caminho. Ele ensinou o caminho da oração. E é isso que o martinista tem que aprender, o caminho da oração, que é tão eficaz e consegue obter tão bons resultados quanto a teurgia. Então, eu acho que estudar Eliphas Levi é interessante, eu adoro estudar a teurgia, mas, sinceramente, praticar, eu acho que é uma perda de tempo, porque o risco é tão grande que não compensa. Osmar, os livros são ótimos que você indicou, mas eu acho que se você começar por eles, sem a base que eu apresentei, é um pouco mais difícil de entender Eliphas Levi no seu nível mais profundo. Se você começar a ler nos livros que o Frater citou, eu acho que é um pouco mais difícil de você conseguir entender a segunda e a terceira camada, que são as mais interessantes, as mais profundas. Entende? Então, eu acho que a sequência que eu apresentei, na minha opinião, é uma sequência mais fácil para você depois mergulhar nos livros mais sofisticados de Eliphas Levi, ok? Na qual eu recomendo, mas eu recomendo cuidado se alguém quiser praticar o que ele ensina. Tem uma pergunta aqui que eu já vou responder também sobre tarô. O Frater Alexandre. Isso. Obrigado, Frater. Pediu que eu comentasse sobre a obra Ritual de Alta Magia com o Tarô. É uma obra interessante, mas se você quer vincular os conhecimentos martinistas ao Tarô, eu recomendo um outro livro, que chama-se Os Arcanos Maiores do Tarô, de Geomedes. Esse sim é o livro que todo martinista deve ler e estudar. Eu diria que, para os martinistas,
Geomebs é até mais importante do que Eliphas Levi. É até mais importante. Ele trata de maneira mais profunda as questões martinistas. Geomebs, os arcanos maiores do tarô. Existe também um livro chamado Os Arcanos Menores do Tarô, que é, na verdade, uma explicação mais ritualística feita pelos discípulos de Geomebs. Espero ter respondido. Frater Fernando, pode fazer a pergunta. O Frater Wagner, eu não me coloquei nessa questão de magia e teologia. Isso, para mim, não tem nenhum sentido, porque no mundo moderno agora não tem nenhum sentido. Por exemplo, nós temos a formação da árvore da vida. Se a gente for ver a formação da árvore da vida, que é a formação da mitose e da meiose, nós vamos ver que é um movimento do Sol que ele faz nos 12 meses que a gente vai ver. No centro estará lá Libra. Ela está lá no centro. É isso que eu estou falando. A gente tem que trazer esses conhecimentos que já existiam no passado, ou seja, não poderiam ser abertos naquela época, mas hoje já estão abertos. A gente não confrontar, trazer o passado, mas para um presente bem presente, onde a ciência nos dá uma base para isso. É isso que eu estou falando. Ok, entendi. O Frater, é o Emerson. É assim, o Frater explicou, eu acho interessante, eu já li bastante coisas sobre Eliphas Levi, e assim, o Frater comentou sobre, né, questão de prática da magia, da teurgia, mas, porém, assim, existem muitas linhas mágicas, né? Essa linha aqui de Eliphas Levi seria a Goécia, né? Que trabalha com esses espíritos primitivos, esses espíritos densos. Existem outras linhas mágicas, né? Que trabalham com outra categoria de seres, né? Outra hierarquia, né? É outro nível de hierarquia espiritual. Eu, particularmente, eu acho interessante, eu acho legal, já li algumas coisas sobre Goécia, só que eu também não praticaria Goécia, devido ao perigo e por ser um negócio meio complicado e precisa ter todo esse domínio aí que o Frater citou. Mas, porém, existem muitas outras linhas mágicas que não tem esse nível de todos, lógico, exigem muito conhecimento. Só que o perigo, né, por trabalhar com certo tipo de nível de espíritos, né, de seres, né, seres densos, mas tem outras linhas que trabalham com seres um pouco mais elevados. Não conheço profundamente, mas eu acho que tem linhas que são mais interessantes do que a Goécia, entendeu? Uma vez eu estava conversando com um estudante bastante profundo sobre isso, e ele me fez um comentário a respeito disso. Eu estava conversando com um magista, e ele falou para mim assim, eu, depois de 10 anos, consegui fazer o vento apagar uma vela e consegui fazer com que a vela se transformasse de amarela para azul, depois de 10 anos. É o magista. E aí eu pensei comigo mesmo, qual o benefício disto, qual não seja manipular e satisfazer o próprio ego? Qual o benefício disso? Qual o benefício de fazer a vela mexer ou ficar parada, fazer a vela mudar de cor? Qual o benefício disso? Não vejo nenhum benefício nisso. Sinceramente, a não ser você manipular o ego e dizer, eu sou um cara ferrado, eu consigo mudar a cor da vela. Parabéns! E o próximo passo vai ser o quê? Não vejo benefício disso, não vejo benefício nenhum. Eu acho que
Magia, na minha opinião, magia é magia. Eu não vejo diferença e degraus entre magia. Eu vou falar de maneira bem clara aqui, depois você corta, viu, Antônio Carlos? Não, não tem como cortar. Então não vou Você falar. falou aqui, não tem como cortar. Então não vou falar. Ficar Olha, tem uma manipulando... pergunta aqui. Vamos pular, então. Vamos pular. Tem uma pergunta do Bruno Marinho aqui. Você quer responder? Bruno Marinho. Excelente sua explicação sobre magista e teurgia. Mas enquanto teoria da magia do caos, onde tudo é permitido, e você alcança qualquer ponto em invocação e evocação através de sigilos e etc. Eu não entendi a pergunta. Também não entendi. Porque ele colocou... Bruno, explica mais aí a sua pergunta que eu não entendi. Bruno, entra aqui e fala para a gente. Cadê o Bruno? Pode escrever também, Bruno. Se você não quer aparecer, pode escrever, não tem problema. Apareceu. Libera ele aí, Antônio Carlos. O Bruno Ele quer está falar. liberado, todos estão liberados. Não, o microfone dele está fechado. Todos estão liberados. Bruno, seu sim, microfone ele está fechado. pedindo para... Bruno, pode falar, à vontade. O microfone dele está fechado. Ele mesmo que abre. Eu sei. Só ele eu consegue estou avisando a ele que o microfone dele está fechado. Só ele clicar em cima aí do microfone que abre. Ô, Bruno, quer escrever? Escreve aí. Tenta explicar para a gente. Ele está dizendo que não consegue abrir. Mas é só ele que consegue abrir. Não tem nada bloqueado aqui. Todos vocês estão Bruno, conseguindo se você não abrir. está conseguindo abrir o microfone, escreve aí. Escreve aqui. Explica um pouco melhor a sua pergunta para a gente tentar responder. Bom, tem uma outra pergunta aqui do Daniel. Ele gostaria de saber sobre a magia do caos. É magia, Daniel. O cara dá um nome diferentinho, ele pinta uma coisa um pouquinho diferente, mas a hora que você começa a analisar, você começa... É tudo a mesma coisa. É magia, tá? De uma maneira ou de outra, com o nome mais bonitinho, com o nome mais impactante. Muda uma virgulinha. É magia. É magia. É magia. Irmão Ramos, tenho uma pergunta. Pode falar. Ramos, em todo o seu estudo sobre o Eliphas Levi, ele faz alguma menção sobre a iluminação? Em qual nível? Em qual nível? Ele faz menção à iluminação, sim. Ele faz. Ele faz o que... Precisamos ver o que é o conceito de iluminação, né? Se iluminação é você levitar 10 centímetros, ele não fala disso. Se iluminação é você ter uma compreensão da onde você veio, aonde você está e para onde você tem que ir, então ele fala. Não é na primeira camada nem na segunda. Não, eu não digo esclarecimento, digo iluminação a nível crístico. É o que eu falei. A iluminação vem de onde você estava, aonde você está e o que você tem que fazer para voltar. Isso é iluminação. Ele fala desse assunto. Iluminação crística, como você tornar um Cristo, isso ele não fala. Positivo. Mais alguma colocação? Boa noite, gente. Tudo bem? Consegue me ouvir? Sim. Sim. Eu ativei meu microfone. Eu perguntei sobre a magia do caos porque eu já vi na Netflix um documentário sobre o Neymar. E a Netflix fala Neymar, o caos necessário. E em outras séries da Netflix, a Netflix também coloca o caos e a magia do caos como se ela tivesse uma relação com a gente. Tá. Como se a gente, seres humanos, pudéssemos usar essa magia do caos para, sei lá, ascender de alguma forma socialmente. Entendi. Uma das interpretações, eu vou te dar uma das interpretações, Daniel, do que é essa
magia do caos. Tá? É uma interpretação muito simples que eu acabei citando na minha palestra. Você é martinista ou não? Não, ele está começando na ordem agora. Ah, tá, ok, tá bom. Recente. O martinismo trata isso de maneira bem direta, tá? Você tem duas colunas de oposição. Um dos nomes dela chama-se Guerra e Paz. Tá? Qual que é a coluna legal, aquela coluninha bacana? É a da guerra ou a da paz? Não precisa me responder. Se você respondeu para mim que é a da paz, você errou. A coluna boa, entre a coluna da guerra e da paz, a coluna boa é a da guerra. Porque é a coluna que faz o pêndulo se movimentar. Se você deixar o pêndulo parado, isso chama-se estagnação. E o movimento do pêndulo parado não faz com que você evolua, não faz com que você ascenda ao próximo degrau, não faz com que você obtenha o conhecimento, não joga a tua vaquinha ladeira abaixo. Então, a coluna da guerra e da paz, a coluna que é boa é a da guerra, é aquela que vai fazer com que você movimente, que você seja impulsionado para mais conhecimento, que seja impulsionado para o caminho da caridade, o caminho da benemerência. Então, depende muito do que você chama de caos. Então, o Neymar eles falam do Neymar como se o Neymar fosse o cara que vai fazer com que o pêndulo se movimente. Ele vai fazer com que um jogo de futebol seja mais enriquecido, seja mais bem jogado, porque ele é um cara que está acima da média. É esse o ponto de vista. Entende? E quando eles falam magia do caos, é justamente isso. Mas tem que tomar um pouco de cuidado quando você analisa sobre esse prisma. Tá? Não quer dizer que você tenha que ir pelo lado obscuro da força, o lado oculto da força. Cuidado, não é isso. É que não existe luz se não houvesse a escuridão. E eu acho que, na minha apresentação, os Rosacruzes entenderam muito bem o que eu quis dizer com a minha citação. E os martinistas entenderam muito bem o que eu quis explicar. E é como eu te digo, é uma questão de você ter acesso aos níveis mais profundos. Se você não consegue ler o que Eliphas Levi está escrevendo, o que Saint-Martin está escrevendo, o que Villermoz está escrevendo, o que Geomebres está escrevendo, o que Papus está escrevendo, se você não consegue entender, você tem que se aprimorar mais, você tem que se dedicar mais para conseguir entender o que está no segundo nível. Porque o que é interessante não está no primeiro nível. O primeiro nível é aquele nívelzinho que todo mundo vai ver, vai entrar por um ouvido e vai sair por outro. Não vai te acrescentar muita coisa. É um texto bacaninha, é um texto legalzinho, é um texto inspiradorzinho, mas não te dá compreensão, não te dá enriquecimento. É nos níveis mais profundos, e todos eles, todos os grandes instrutores, eu já citei aqui, Saint-Martin, Villermoz, Geomebres, Eliphas Levi, Papus, todos eles escreveram em níveis, todos, em que você precisa trabalhar para conseguir entender o nível mais profundo. Todos eles escreveram dessa maneira, porque eles queriam atingir o povão, né? Eles atingiam o povão compra livro também, mas ele queria também atingir a intelectualidade. Ele queria atingir aqueles que tinham conhecimento. Ele queria transmitir conhecimento. E o conhecimento não está na primeira casca, ele não está no segundo nível da cebola. Ele está abaixo disso. Ok? O Bruno colocou uma afirmação lá no chat agora. Bruno, a teoria da magia do caos está a possibilidade de fazer coisas através de sigilos, sem precisar saber de línguas mortas, astrologia. Bom, o Bruno, você só diz para mim, você é martinista? A minha maior linguagem é martinista. Eu não vou conseguir responder por você, é a Rosa Cruz, tá? Então eu vou dar uma dica para você. Quando você for estudar martinismo, tente entender o que é Le Chaus. Le Chaus é um conceito, não é um nome, é um conceito.
pesquise o que é les choses. A coisa. Les choses em francês significa a coisa. Tá? Tente entender o que é les choses e você responder a sua pergunta. Eu não vou responder aqui o que é les choses, porque les choses não se descreve e não se exemplifica. Les choses se conhece. Ok? Vamos para uma última pergunta. Pode ser, Wagner? Você fica à vontade. Eu sou, como você falou, eu sou aposentado. Todos os dias para mim são domingos. Não, é que nós previmos 1h20 e a gente gostaria de ficar dentro desse prazo. Ok. Luiz Eduardo Adman, e a relação das letras hebraicas com o dogma e ritual da magia, o Frater vê alguma relação? Tem relação. Não se esqueça que as letras hebraicas, elas não vieram do povo hebreu. As letras hebraicas, elas vieram antes dos hebreus. Os hebreus se aproveitaram desse alfabeto. Não tenha dúvida que as letras hebraicas são importantes, porque uma letra hebraica, ela representa várias coisas ao mesmo tempo. Ela representa um símbolo, ela representa um número, ela representa um conceito, ela representa uma nota musical. Então, a letra hebraica, ela tem uma fórmula, é um livro na qual você vai utilizar para fazer interpretações mais profundas. Então, quando você, por exemplo, vai estudar teurgia, por exemplo, né? Então, você vai ter que não praticar, eu falo estudar. Você vai, por exemplo, ter que entender um pouquinho como se pronuncia as letras hebraicas. E determinados conceitos em hebraico, escritos são de uma maneira, e a hora que você vai estudar o que eles significam pelo valor numérico, pelo valor sonoro, é outra coisa. Então, Baruch atah Adonai, Elu melech haolam por Karakavrim. Bacana. Isso tem um conceito, que é um conceito bastante infantil, de uma maneira com que se faz uma reza em hebraico. Mas o que isso significa no segundo nível, no terceiro nível? Aí você vai usar o alfabeto hebreu para analisar qual é a constituição numérica, você vai ter que fazer a redução numérica de tudo, de cada uma das letras, você vai ter que fazer a interpretação do resultado final, e você vai ter que interpretar tudo isso juntamente com os sons que são emitidos. Tem relação? Sim, tem relação. Não se esqueça que Eliphas Levi foi um dos maiores cabalistas, só que ele estudava e discutia a cabala cristã, que é diferente da cabala hebraica. Ok? São conceitos um pouco diferentes. Agradeceu aqui. Bom, eu acho que nós podemos partir para o encerramento. Mais uma vez agradecemos, né, meu grande amigo Wagner, irmão martinista, frater, enfim. E outras mais outras coisas. Outras cositas más. Deixa eu compartilhar aqui uma tela para vocês. Agora eu é que fechei, hein? Vou falar para vocês, hein? Bom, nossos próximos passos. No dia 10 de maio, estudo de mensagens Rosa Cruzes, com o tema Saber sobre Deus. No dia 17 de maio, relaxamento e harmonização, com o Frater Paulo Silas Crispim Júnior. E no dia 7 de junho, palestra com o tema Ritualística, com o Frater René Orozco. Então, eu queria encerrar com vocês com uma invocação.
Acompanhe mentalmente. Deus do nosso coração, Deus de nossa compreensão, que os ensinamentos de hoje deem sentido à nossa existência e que possamos levar a toda a humanidade nossa compreensão e nosso amor. Que a magia, pelos seus dogmas e história, nos conduza às chaves dos grandes mistérios. Assim seja. Assim seja. Wagner, suas últimas palavras. Nós agradecemos mais uma vez. Eu queria vender meu peixe aqui, posso? Pode. Ok. O caminho Rosa Cruz é um caminho sensacional. É um caminho que você vai ter conhecimento para a sua vida inteira. Então, se você acha que você tem capacidade para conseguir absorver conhecimento conta-gota, a Ordem Rosa Cruz, eu conheço muita coisa, estudei muita coisa. O caminho Rosa Cruz é o mais seguro e é o mais tranquilo. Você vai ter conhecimento a sua vida inteira. Mas se você acha que você tem capacidade e competência para obter conhecimento de balde de água e não de conta-gotas, então você tem que pedir a sua solicitação de admissão à Ordem Martinista. A tradicional Ordem Martinista é a mais organizada, é a mais estruturada e a mais segura para você poder obter conhecimentos de balde. Obrigado, Antônio Carlos. Passo fundo a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder retribuir a minha querida e amada loja Rosa Cruz Campinas Amor, o tanto que ela fez por mim. Obrigado, Fraga.